Ela desabou após o divórcio no tribunal, até que um milionário surgiu e a reivindicou como sua esposa diante de todos. O som do martelo do juiz ecoou pela sala como um tiro no peito de Beatriz Santos. Ela manteve a postura ereta na cadeira de madeira desconfortável, mas por dentro sentia como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. As palavras do magistrado pareciam distantes, abafadas pelo zunido em seus ouvidos. Pela decisão deste tribunal, fica estabelecido que a guarda da menor Sofia Santos Silva será compartilhada entre os genitores, com residência principal na casa paterna. Beatriz fechou os olhos por um instante. 8 anos de casamento, reduzidos a uma pilha de papéis e argumentos jurídicos. Seu ex-marido Ricardo, sentado ao lado do advogado caro que ela não podia pagar, não conseguia esconder um sorriso discreto de satisfação. Ele havia conseguido o que queria: a casa, a maior parte dos bens, e agora, o que mais doía, Sofia moraria principalmente com ele. Mãe, a voz suave da filha a trouxe de volta à realidade. Sofia estava sentada entre ela e Ricardo, seus olhos castanhos grandes e confusos. Aos 6 anos, ela não compreendia totalmente o que estava acontecendo, mas sentia a tensão no ar. "Está tudo bem, meu amor", sussurrou Beatriz, acariciando os cabelos cacheados da menina. Mentira. Nada estava bem. O advogado de Ricardo se levantou, ajustando o terno impecável. "Excelentíssimo, gostaria de solicitar que seja definido também o regime de visitação da genitora." Visitação. A palavra soou como uma punhalada. Beatriz não seria mais uma mãe integral. Seria uma visitante na vida da própria filha. Ela mordeu o lábio inferior para não chorar ali mesmo, na frente de todos. Seu advogado, doutor Marcos, um homem de meia-idade com óculos de aro grosso, fez o que pôde com os recursos limitados que tinha. Mas não foi suficiente. Ricardo tinha dinheiro, influência e um time jurídico que ela jamais conseguiria enfrentar em condições iguais. Quando a sessão finalmente terminou, Beatriz se encontrou na escadaria do fórum, respirando o ar pesado e poluído de São Paulo. O céu estava nublado, como se a própria cidade compreendesse sua tristeza. Ricardo passou por ela segurando a mão de Sofia, sem sequer olhar em sua direção. "Mãe, quando vou te ver de novo?" perguntou Sofia, virando-se para trás enquanto caminhava com o pai. "Logo, princesa. Muito logo", Beatriz conseguiu responder, forçando um sorriso. Dr. Marcos se aproximou, guardando os documentos em sua pasta de couro gasto. "Beatriz, sinto muito. Fizemos o melhor que pudemos com o que tínhamos." Ela assentiu, sabendo que ele estava sendo sincero. O problema não era a competência dele, mas sim a diferença brutal de recursos entre as partes. "Obrigada, doutor. Pelo menos conseguimos a guarda compartilhada. Você pode recorrer, mas vai custar mais dinheiro que eu não tenho." Ela completou amarga. Beatriz desceu as escadas do fórum sentindo o peso de cada degrau. Seu Corolla 2010 estava estacionado a 2 quadras dali, e durante a caminhada, ela tentou processar tudo o que havia acontecido. Em poucos meses, sua vida havia se transformado completamente. A mulher confiante que um dia foi, a advogada respeitada em um escritório de médio porte, agora se via tendo que recomeçar do zero. Ao entrar no carro, ela finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Apoiou a testa no volante e chorou por alguns minutos, deixando sair toda a frustração, raiva e tristeza acumuladas. Seu celular tocou. Uma mensagem de texto de sua irmã Carla. "Como foi? Estou aqui se precisar conversar." Beatriz enxugou os olhos e ligou o carro. Precisava ser forte. Sofia dependia dela, mesmo que agora de uma forma diferente. E havia uma entrevista de emprego na segunda-feira em um escritório no centro da cidade. Uma nova oportunidade, um novo começo. Enquanto dirigia pelas ruas movimentadas de São Paulo, observando as pessoas em suas vidas corridas, Beatriz respirou fundo e fez uma promessa silenciosa para si mesma. Ela se levantaria. Não importava quantas vezes tivesse que cair, ela sempre se levantaria. A segunda-feira chegou com uma chuva fina e persistente que parecia espelhar o estado de espírito de Beatriz. Ela estava parada em frente ao espelho do quarto que alugara em um apartamento pequeno na Vila Madalena, ajustando o blazer preto que havia comprado em uma promoção. Não era o mais elegante que já tivera, mas teria que servir. O edifício Copacabana, no centro de São Paulo,
abrigava o escritório Silva Mendes em Associados, no 15º andar. Beatriz verificou o endereço pela terceira vez antes de entrar no elevador. Seus nervos estavam à flor da pele. Esta era sua primeira entrevista desde o divórcio, e ela precisava deste emprego mais do que nunca. A recepcionista, uma mulher jovem de cabelos loiros perfeitamente alinhados, a cumprimentou com um sorriso profissional. Beatriz Santos, o doutor Silva aguarda na sala de reuniões. Beatriz foi conduzida por um corredor amplo, com escritórios de vidro de ambos os lados. O lugar respirava prosperidade. Móveis modernos, obras de arte nas paredes e uma vista impressionante da cidade. Era exatamente o tipo de ambiente onde ela sonhava trabalhar novamente. Dr. Fernando Silva, um homem na casa dos 50 com cabelos grisalhos e porte elegante, a recebeu com um aperto de mão firme. Senhorita Santos, é um prazer conhecê-la. Analisamos seu currículo e ficamos impressionados com sua experiência em direito empresarial. Durante a entrevista, Beatriz sentiu-se gradualmente mais confiante. Suas competências eram sólidas, sua experiência relevante, e Dr. Silva parecia genuinamente interessado em suas respostas. Eles discutiram casos complexos que ela havia lidado, sua especialização em contratos corporativos e sua visão sobre o mercado jurídico atual. Temos um cliente específico que acredito que seria perfeito para você, disse Dr. Silva folheando algumas páginas em sua mesa. Gabriel Mendes, da Mendes Incorporações. Ele tem diversos empreendimentos em andamento e precisa de alguém dedicado para cuidar da parte legal de seus contratos. O nome Mendes soou familiar. Beatriz lembrou-se de ter visto placas da construtora espalhadas pela cidade, sempre em empreendimentos de alto padrão. Seria uma responsabilidade grande, continuou o advogado. Mr. Mendes é, digamos, exigente, mas também é um dos nossos clientes mais importantes. Se você conseguir atendê-lo bem, tenho certeza de que terá um futuro promissor aqui. Estou preparada para qualquer desafio, Dr. Silva, respondeu Beatriz, e ela realmente estava. Após tudo pelo que havia passado, nenhum cliente exigente poderia ser pior que um tribunal de divórcio hostil. Ótimo. Você começa na quinta-feira. Amanhã vou apresentá-la ao Sr. Mendes. Ele tem uma reunião marcada aqui às 14h para revisar os contratos do novo empreendimento na Mulca. Beatriz saiu do edifício com uma sensação que não sentia há meses. Esperança. Não apenas conseguira o emprego, mas também uma oportunidade real de reconstruir sua carreira. Ligou para Carla imediatamente. Irmã, como foi? A voz animada da irmã a aqueceu por dentro. Consegui. Começo quinta-feira. Sabia que você conseguiria. Vamos comemorar hoje à noite. E Sofia, como ela está? A menção da filha trouxe uma pontada de saudade. Ela está bem. Ricardo vai trazê-la no sábado para passar o fim de semana comigo. Após desligar, Beatriz caminhou pelas ruas do centro, observando o movimento intenso de pessoas, carros e vendedores ambulantes. São Paulo era caótica, mas havia algo energizante nessa energia urbana. Ela parou em uma cafeteria pequena e pediu um café expresso, permitindo-se esse pequeno luxo para comemorar. Enquanto tomava o café, pensou em Sofia e em como explicaria para a menina que mamãe agora tinha um emprego novo, que talvez as coisas começassem a melhorar. Pensou também no tal Gabriel Mendes, imaginando que tipo de empresário seria. Provavelmente mais um homem de negócios arrogante e impaciente, mas ela lidaria com isso. Havia aprendido a ser forte. Na quarta-feira, ela estaria de volta a esse edifício, vestindo seu melhor terno, pronta para conhecer o cliente que poderia ser a chave para sua nova vida. Por enquanto, bastava o fato de que, pela primeira vez em meses, o futuro não parecia mais tão assustador. O sol começou a aparecer entre as nuvens, quando ela terminou o café, e Beatriz tomou isso como um bom sinal. Na quarta-feira, Beatriz chegou ao escritório 1 hora antes do horário marcado. Queria revisar todos os documentos relacionados aos empreendimentos da Mendes Incorporações e se familiarizar com os detalhes antes de conhecer o cliente. Dr. Silva havia deixado uma pasta espessa em sua mesa temporária, repleta de contratos, plantas e relatórios financeiros. Às 13h45, ela estava na sala de reuniões organizando os papéis quando ouviu vozes no corredor. Dr. Silva conversava com alguém em tom respeitoso, quase reverente.
Beatriz ajustou o blazer e verificou se os cabelos estavam no lugar. Ela é muito competente, Gabriel. Tenho certeza de que vocês trabalharão bem juntos, dizia Dr. Silva ao se aproximar da porta. Quando a porta se abriu, Beatriz se levantou para cumprimentar o cliente e sentiu o ar escapar de seus pulmões por um instante. Gabriel Mendes não era o que ela esperava. Alto, provavelmente com seus 38 anos, cabelos castanhos escuros levemente grisalhos nas têmporas, ele usava um terno azul marinho impecavelmente cortado. Mas o que mais a impressionou foram os olhos, verdes e intensos, que pareciam analisar tudo ao redor com precisão cirúrgica. Sr. Mendes, esta é a doutora Beatriz Santos, apresentou o Dr. Silva. Gabriel se aproximou com passos firmes e estendeu a mão. Seu aperto era forte, confiante. Doutora Santos, é um prazer. O prazer é meu, senhor. Mendes, respondeu Beatriz, mantendo o contato visual e projetando toda a confiança que conseguiu reunir. Dr. Silva os deixou a sós, alegando ter uma ligação importante para fazer. Gabriel tomou lugar à frente de Beatriz na mesa de reuniões, e ela notou como ele se movia com economia de movimentos, sem pressa, mas com propósito definido. Dr. Silva me disse que você analisou nossos contratos, começou Gabriel, sua voz grave e controlada. Qual sua primeira impressão? Beatriz respirou fundo. Era sua chance de mostrar competência. Honestamente, há algumas cláusulas que poderiam ser otimizadas para proteger melhor seus interesses, especialmente nos contratos com fornecedores de material, e percebi uma lacuna na cobertura de seguros para o empreendimento da Muca, que poderia gerar problemas futuros. Gabriel arqueou uma sobrancelha, claramente interessado. Continue. Durante os próximos 40 minutos, Beatriz detalhou suas observações, sugerindo mudanças específicas e explicando as implicações legais de cada ponto. Gabriel ouvia atentamente, fazendo perguntas precisas que demonstravam seu profundo conhecimento do negócio. Não era apenas um empresário rico, era alguém que entendia cada aspecto de suas operações. Impressionante, disse Gabriel quando ela terminou. Você identificou pontos que nosso advogado anterior nunca mencionou em 2 anos de trabalho. Beatriz sentiu uma onda de satisfação. Às vezes, um olhar fresco pode identificar detalhes que passam despercebidos. Ou talvez você seja simplesmente melhor no que faz, respondeu ele, e pela primeira vez desde que entrara na sala, esboçou algo que poderia ser considerado um sorriso. Eles passaram mais 1 hora revisando contratos específicos. Beatriz notou que Gabriel era extremamente detalhista, questionando cada vírgula, mas também demonstrava confiança em sua expertise. Não era arrogante como ela havia imaginado. Era exigente, sim, mas de uma forma que a desafiava a dar o melhor de si. Há uma coisa que preciso deixar clara, doutora Santos, disse Gabriel ao final da reunião, guardando os documentos em sua pasta de couro italiano. Eu não tolero erros ou atrasos. Meus projetos movimentam milhões de reais e afetam centenas de famílias que compram meus apartamentos. Não há espaço para amadorismo. Compreendo perfeitamente, Sr. Mendes. Você pode contar comigo. Gabriel a estudou por um momento, como se estivesse avaliando se poderia realmente confiar nela. Tenho uma reunião com investidores na sexta-feira, às 10 horas. Preciso que você revise todos os contratos que discutimos hoje e prepare um relatório com suas recomendações até quinta à noite. É possível? Beatriz calculou rapidamente. Era muito trabalho para pouco tempo, mas nada que não conseguisse fazer. Claro, você terá o relatório na quinta às 18 horas. Ótimo. Gabriel se levantou e Beatriz fez o mesmo. Uma última coisa, doutora Santos. Você se importaria de acompanhar a reunião de sexta? Gostaria que estivesse presente para esclarecer questões legais, se necessário. Seria uma honra. Quando Gabriel saiu da sala, Beatriz se deu conta de que havia prendido a respiração durante boa parte da conversa. Não era apenas a pressão profissional. Havia algo em Gabriel Mendes que a deixava levemente desconcertada, uma intensidade que ia além dos negócios. Dr. Silva retornou minutos depois, claramente ansioso para saber como havia corrido a reunião. E então, como foi? Acho que correu bem, respondeu Beatriz, ainda processando o encontro. Ele me deu um prazo apertado para um relatório, mas nada impossível. Ótimo sinal.
Gabriel não costuma dar segundas chances. Se ele a incluiu na reunião de sexta-feira, significa que ficou impressionado. Beatriz passou o resto da tarde imersa nos documentos, mas de vez em quando se pegava pensando nos olhos verdes de Gabriel e na forma como ele havia dito, impressionante. Balançou a cabeça, repreendendo-se mentalmente. Estava ali para trabalhar e reconstruir sua vida, não para se distrair com clientes, por mais interessantes que fossem. Quinta-feira, 17h30. Beatriz salvou o documento pela última vez e enviou o relatório de 15 páginas para o e-mail de Gabriel. Havia trabalhado quase 12 horas seguidas, revisando cada contrato, pesquisando jurisprudências e elaborando sugestões detalhadas. Seus olhos ardiam, mas ela estava satisfeita com o resultado. 5 minutos depois, seu telefone tocou. Era um número que ela não reconheceu. Doutora Santos, Gabriel Mendes. Beatriz sentiu o coração acelerar levemente. Senhor Mendes, boa tarde. Recebi seu relatório. Preciso discutir alguns pontos com você. Está livre para jantar? A pergunta a pegou desprevenida. Jantar? Hoje? Tenho um restaurante reservado para as 20 horas. É relacionado ao trabalho, claro. Alguns dos pontos que você levantou são complexos demais para discutir por telefone. Beatriz olhou para o relógio. Eram quase 18 horas, o que lhe daria tempo suficiente para ir para casa, tomar um banho e se trocar. Claro, onde? Restaurante Família, na Vila Olímpia. Conhece? Ela conhecia de nome. Era um dos restaurantes italianos mais caros da cidade. Sim, conheço. Estarei lá às 20h. Perfeito. Até logo, doutora Santos. Beatriz desligou o telefone e ficou olhando para a tela por alguns segundos. Um jantar de trabalho com Gabriel Mendes, em um restaurante caro. No seu segundo dia de emprego. Isso era normal? Ela balançou a cabeça. Estava pensando demais. Era apenas trabalho. 2 horas depois, ela estava parada em frente ao Família, usando seu melhor vestido. Um preto simples, mas elegante, que havia comprado para eventos do escritório anterior. O maître a conduziu até uma mesa discreta no fundo do restaurante, onde Gabriel já a aguardava. Ele havia trocado o terno por uma camisa branca sem gravata e um blazer escuro. Mais casual, mas ainda impecavelmente elegante. Quando a viu se aproximar, ele se levantou para puxar a cadeira. Obrigada, disse Beatriz, sentindo-se levemente nervosa. Obrigado por aceitar o convite em cima da hora, respondeu Gabriel, retomando seu lugar. Peço desculpas pela urgência, mas tenho uma agenda complicada e precisava discutir seu relatório antes da reunião de amanhã. O garçom se aproximou para tomar o pedido de bebidas. Gabriel pediu um vinho tinto. Beatriz optou por água com gás. Não bebe vinho? Perguntou Gabriel. Bebo, mas prefiro manter a cabeça clara durante discussões de trabalho. Gabriel sorriu. Um sorriso genuíno desta vez. Inteligente. Eu deveria seguir seu exemplo. Eles passaram os primeiros 20 minutos discutindo o relatório. Gabriel havia anotado várias observações e fazia perguntas específicas sobre cada sugestão. Beatriz notou que ele tinha uma memória impressionante para detalhes e uma compreensão profunda das implicações legais de cada decisão. A questão da cobertura de seguros que você levantou, disse Gabriel, cortando o risoto que havia pedido. Pode nos economizar pelo menos R$500 mil se houver algum problema com o cronograma de obra. Exatamente. É um investimento pequeno, considerando o risco potencial. Como você aprendeu a pensar dessa forma? A analisar não apenas os aspectos legais, mas também o impacto financeiro? Beatriz hesitou por um momento. Experiência própria, eu diria. Passei por algumas dificuldades recentemente. Aprendi a valorizar cada centavo e a pensar nas consequências de longo prazo de cada decisão. Gabriel a observou com interesse, mas não pressionou por detalhes. Às vezes, as dificuldades nos tornam profissionais melhores. É verdade. Conforme a noite avançava, a conversa naturalmente derivou para temas menos formais. Gabriel contou sobre como havia começado no ramo imobiliário, construindo sua primeira obra aos 28 anos com um empréstimo que quase o levou à falência. E você? Perguntou ele. Sempre quis ser advogada? Desde pequena. Minha mãe sempre dizia que eu argumentava melhor que ela. Beatriz sorriu, sentindo-se mais relaxada. Queria defender as pessoas, garantir que todos tivessem seus direitos respeitados. E conseguiu.
A pergunta a fez pensar em seu próprio divórcio, em como não conseguira defender nem a si mesma adequadamente. Nem sempre. Às vezes o sistema não é tão justo quanto gostaríamos. Gabriel pareceu perceber que havia tocado em um assunto sensível. Mas você continua tentando. Isso diz muito sobre seu caráter. Quando o jantar terminou, Gabriel insistiu em pagar a conta. É um jantar de trabalho. A empresa cobre. Lá fora, a noite estava fresca e as ruas movimentadas da Vila Olímpia brilhavam com luzes de neon e faróis de carros. Gabriel acompanhou Beatriz até seu carro. Obrigado pela dedicação ao relatório, disse ele. Raramente vejo esse nível de atenção aos detalhes. Obrigada pela oportunidade, Sr. Mendes. Gabriel, ele corrigiu. Acho que podemos dispensar as formalidades. Beatriz sorriu. Gabriel, então. Quando ela entrou no carro e o viu se afastar em direção a uma BMW preta, Beatriz se deu conta de que havia passado 2 horas conversando com Gabriel Mendes sem pensar uma única vez em seu ex-marido, no divórcio ou em suas preocupações financeiras. Fazia muito tempo que não se sentia tão presente. Na sexta-feira de manhã, ela chegou cedo ao escritório para se preparar para a reunião com os investidores. Tinha a sensação de que aquele seria um dia importante, não apenas para o projeto de Gabriel, mas para sua própria carreira. E talvez, apenas talvez, para algo mais que ela ainda não estava pronta para nomear. Sexta-feira, 9h45. Beatriz estava na sala de reuniões do escritório, organizando os documentos pela 3ª vez. Havia chegado 2 horas mais cedo para garantir que tudo estivesse perfeito. A mesa de mogno reluzente estava arrumada com pastas organizadas, copos de água cristalina e um projetor já testado e funcionando. Gabriel chegou pontualmente às 9h50, acompanhado por 3 homens de meia-idade em ternos caros. Ele a cumprimentou com um aceno profissional, mas Beatriz percebeu um brilho de aprovação em seus olhos quando viu a organização impecável da sala. Senhores, esta é a doutora Beatriz Santos, nossa consultora jurídica, apresentou Gabriel. Ela será responsável por esclarecer qualquer questão legal sobre o projeto. Os investidores, Sr. Rodrigues, da Banco Capital, Sr. Ferreira, de um fundo de investimento privado, e Sr. Costa, representando um grupo de empresários paulistanos, cumprimentaram Beatriz com cortesia. Mas ela percebeu certo ceticismo em seus olhares. Não era incomum. Em um mundo ainda dominado por homens, ela estava acostumada a ter que provar sua competência constantemente. Gabriel começou a apresentação com dados impressionantes sobre o empreendimento da Muca. 240 apartamentos, localização estratégica próxima ao metrô, acabamento de luxo com preço acessível para a classe média alta. As projeções financeiras eram sólidas. O cronograma realista. O investimento total necessário é de 85 milhões de reais, explicou Gabriel, clicando para o slide seguinte, com um retorno projetado de 32% em 18 meses. Sr. Rodrigues se inclinou para a frente. Os números são atrativos, Gabriel, mas estamos preocupados com os riscos legais. Tivemos problemas recentes com outros empreendimentos devido a questões de documentação. Foi então que Gabriel olhou para Beatriz. Doutora Santos, poderia abordar as medidas de proteção legal que implementamos? Beatriz se levantou, sentindo todas as atenções voltadas para ela. Era sua hora de brilhar. Certamente. Primeiro, todos os terrenos foram submetidos a uma auditoria jurídica completa, incluindo verificação de certidões negativas de débitos e análise do histórico de propriedade nos últimos 20 anos. Ela clicou para o próximo slide, que mostrava um fluxograma detalhado. Implementamos também um sistema de seguros escalonados que cobre desde atrasos na obra até problemas ambientais inesperados. Além disso, todos os contratos com fornecedores incluem cláusulas de penalidade que garantem o cumprimento dos prazos. Sr. Ferreira interrompeu. E quanto à questão do alvará de construção? Sabemos que a Prefeitura de São Paulo pode ser imprevisível. Excelente pergunta, respondeu Beatriz antecipando a objeção. O alvará já foi aprovado em primeira instância e mantemos um advogado especializado em direito urbanístico acompanhando o processo diariamente. Além disso, temos aprovação prévia da concessionária de energia e do Sabesp para todas as ligações.
Durante os próximos 45 minutos, os investidores bombardearam Beatriz com perguntas técnicas complexas, questões ambientais, regulamentações do Código de Defesa do Consumidor, possíveis problemas com vizinhos, legislação trabalhista para a construção. Para cada pergunta, ela tinha uma resposta fundamentada e detalhada. Gabriel observava tudo em silêncio, mas Beatriz podia sentir sua satisfação crescente. Quando o Sr. Costa perguntou sobre a possibilidade de mudanças na legislação municipal afetarem o projeto, ela respondeu citando precedentes jurídicos específicos e a jurisprudência do STJ. Impressionante, murmurou o Sr. Rodrigues para seu colega, pensando que ninguém havia ouvido. Ao final da apresentação, os investidores se retiraram para uma conversa privada no corredor. Gabriel e Beatriz ficaram sozinhos na sala. Foi brilhante, disse Gabriel, e havia algo em sua voz que ia além da satisfação profissional. Você respondeu perguntas que eu nem sabia que poderiam surgir. Beatriz sentiu o rosto corar levemente. Tentei antecipar todas as possibilidades. Pesquisei casos similares até tarde ontem. Até tarde? Gabriel franziu a testa. Você deveria ter me dito. Poderia ter adiado a reunião. Não foi necessário. Gosto do que faço. Gabriel a estudou por um momento, como se estivesse vendo algo nela que não havia notado antes. Não é apenas trabalho para você, é? Antes que Beatriz pudesse responder, os investidores retornaram. Sr. Rodrigues falou pelo grupo. Gabriel, estamos impressionados. Não apenas com o projeto, mas com a estrutura jurídica que vocês montaram. É o tipo de profissionalismo que nos dá confiança. Então, temos um acordo? Perguntou Gabriel. Temos um acordo, confirmou o Sr. Ferreira, estendendo a mão. Depois que todos saíram, Gabriel e Beatriz ficaram sozinhos novamente. Ele se aproximou da janela que dava vista para a cidade. Sabe o que mais me impressionou hoje? Disse ele, ainda olhando para fora. O quê? A forma como você não se intimidou. Eles vieram preparados para questionar cada detalhe, e você estava pronta para todos. Beatriz se juntou a ele na janela. Aprendi que na vida temos que estar sempre preparados para defender nossas posições. Às vezes, é a única forma de sobreviver. Gabriel se virou para olhá-la. Você fala como alguém que já passou por muitas batalhas. Algumas, admitiu ela. Mas hoje foi uma vitória. Hoje foi nossa vitória, corrigiu Gabriel. E acho que merece uma comemoração. Você tem planos para o almoço? Beatriz hesitou. Tecnicamente, era apenas seu chefe sendo gentil após um bom resultado profissional. Mas havia algo na forma como ele olhava para ela que sugeria que talvez fosse mais do que isso. Não tenho planos, respondeu ela. Conheço um lugar tranquilo perto daqui. Podemos conversar sobre os próximos passos do projeto. Enquanto desciam juntos no elevador, Beatriz se perguntou quando exatamente trabalho havia começado a aparecer algo mais. E mais importante, se estava pronta para descobrir aonde isso poderia levar. O restaurante que Gabriel escolheu era uma surpresa. Um pequeno bistrô francês escondido em uma rua lateral do Itaim Bibi, longe do movimento frenético dos grandes centros empresariais. Mesas pequenas com toalhas xadrez, luz suave e um ambiente que convidava a conversas íntimas. Não era o que eu esperava, admitiu Beatriz, enquanto o maître os conduzia a uma mesa no fundo do salão. O que esperava? Perguntou Gabriel, puxando a cadeira para ela. Algo mais corporativo, um daqueles restaurantes executivos onde todos falam de negócios em voz alta. Gabriel sorriu. Às vezes precisamos de um lugar onde podemos realmente conversar. Aqui, ninguém vai nos interromper com ligações sobre cotações da bolsa. Eles pediram o menu do dia, salmão grelhado para ela, risoto de cogumelos para ele, e uma garrafa de vinho branco que Gabriel selecionou com a naturalidade de quem estava acostumado a frequentar bons restaurantes. Agora que fechamos o negócio, disse Gabriel servindo o vinho, conte-me sobre você, de verdade desta vez. Beatriz pegou a taça, mas não bebeu imediatamente. O que quer saber? Tudo. Como uma advogada tão talentosa estava disponível justamente quando eu precisava. Por que deixou seu emprego anterior? Era a pergunta que ela temia. Beatriz olhou ao redor do restaurante como se as paredes decoradas com cenas de Paris pudessem lhe dar coragem para falar sobre sua vida pessoal. Passei por um divórcio complicado, disse finalmente. Muito complicado.
Gabriel se inclinou levemente para a frente, não de curiosidade invasiva, mas de genuína preocupação. Sinto muito. 8 anos de casamento, uma filha de 6 anos. Beatriz sentiu a familiar pontada no peito ao falar sobre Sofia. Meu ex-marido, ele é influente, tem dinheiro, conexões. No final, conseguiu ficar com quase tudo, incluindo sua filha, guarda compartilhada, mas ela mora principalmente com ele. Beatriz finalmente bebeu um gole do vinho, tentando dissolver o nó na garganta. Eu a vejo nos fins de semana alternados e nas quartas-feiras. Gabriel ficou em silêncio por um momento, processando a informação. E o trabalho? Era sócia em um escritório menor. Quando o casamento acabou, tive que sair. Conflito de interesses. Meu ex-marido era cliente de lá também. Beatriz riu amargamente. Perdi o marido, a casa, a rotina com minha filha e o emprego. Tudo de uma vez. Por isso você trabalhou até tarde no relatório. Por isso estava tão preparada hoje. Preciso reconstruir tudo. Provar que posso ser independente. Que posso dar uma vida boa para Sofia quando ela estiver comigo. O garçom trouxe os pratos, mas nem Gabriel nem Beatriz pareciam muito interessados na comida. Havia uma intensidade na conversa que tornava tudo mais secundário. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse Gabriel. Beatriz assentiu. Você se arrepende? Do casamento, quero dizer. Dos últimos anos, sim, mas não completamente. Sofia nasceu desse casamento e eu aprendi muito sobre mim mesma no processo. Ela o encarou diretamente. E você, já foi casado? Gabriel mexeu no risoto com o garfo, parecendo escolher as palavras cuidadosamente. Quase, há uns 5 anos. O que aconteceu? Descobri que ela estava mais interessada na minha conta bancária do que em mim. A voz de Gabriel tinha um tom de mágoa que ele tentava disfarçar. Na véspera do casamento, ouvi uma conversa dela com a melhor amiga. Falava sobre como seria financeiramente confortável depois de se casar comigo. Nossa, deve ter sido devastador. Foi libertador, na verdade. Melhor descobrir antes do que depois, como no seu caso. Eles comeram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em suas próprias memórias. Beatriz observou Gabriel discretamente. A forma como ele cortava a comida com precisão, como seus dedos seguravam a taça de vinho, como uma pequena ruga se formava entre suas sobrancelhas quando estava pensativo. Posso perguntar uma coisa? Disse ela. Claro. Por que me contratou? Quero dizer, realmente. Meu currículo é bom, mas há advogados com mais experiência disponíveis. Gabriel parou de comer e a olhou diretamente. Quer a resposta honesta? Prefiro sempre a honestidade. Foi a forma como você analisou os contratos na primeira reunião. Não estava tentando me impressionar ou dizer o que eu queria ouvir. Estava genuinamente preocupada em proteger meus interesses, mesmo que isso significasse apontar problemas. É raro encontrar alguém assim no mundo dos negócios. E agora, depois de hoje, Gabriel sorriu. Um sorriso diferente dos que ela havia visto antes. Mais caloroso, mais pessoal. Agora tenho certeza de que fiz a escolha certa. E não apenas do ponto de vista profissional. A última frase pairou no ar entre eles como uma confissão não dita. Beatriz sentiu o coração acelerar, mas também uma pontada de medo. Estava apenas começando a reconstruir sua vida. Será que estava pronta para se envolver emocionalmente com alguém? E ainda por cima com seu chefe? Gabriel, começou ela, mas ele levantou a mão gentilmente. Não precisa dizer nada agora. Sei que é complicado. Só queria que soubesse que... Bem, que gostaria de conhecê-la melhor. Como pessoa, não apenas como profissional. Beatriz olhou para ele, aqueles olhos verdes que pareciam ver através de todas as barreiras que ela havia construído ao redor do coração. Por um momento, permitiu-se imaginar como seria se entregar novamente, confiar em alguém, construir algo novo. Posso pensar sobre isso? Perguntou ela. Claro, sem pressão. Quando terminaram o almoço e Gabriel insistiu em pagar a conta, Beatriz se deu conta de que algo havia mudado entre eles. Não eram mais apenas cliente e advogada. Eram 2 pessoas que haviam compartilhado suas cicatrizes e descoberto que talvez pudessem curar juntas. Na volta ao escritório, enquanto Gabriel dirigia sua BMW pelas ruas congestionadas de São Paulo, Beatriz olhou pela janela e pensou em Sofia. No sábado, sua filha estaria com ela pelo fim de semana.
Talvez fosse hora de começar a acreditar que dias melhores realmente podiam estar por vir. Sábado de manhã, 9h30. Beatriz estava nervosa, arrumando pela terceira vez o apartamento pequeno que alugara na Vila Madalena. Havia comprado flores frescas, enchido a geladeira com os petiscos favoritos de Sofia e montado um cantinho especial com livros infantis e jogos. Tudo para tornar aquele espaço o mais acolhedor possível para sua filha. A campainha tocou pontualmente às 10h. Ricardo estava na porta com Sofia, que segurava uma mochila pequena com roupas para o fim de semana. A menina correu para os braços de Beatriz assim que a viu. Mamãe, senti sua falta. Eu também senti sua falta, princesa. Beatriz abraçou a filha com força, inalando o cheiro familiar de seu cabelo. Era esse momento que fazia tudo valer a pena. Ricardo entregou a mochila sem muito cerimônia. Ela precisa estudar matemática. Tem prova na segunda. Claro. Vamos estudar juntas, não é, Sofia? Eu trouxe buscar no domingo às 18h, disse Ricardo, já se virando para ir embora. Ricardo, Beatriz o chamou. Obrigada por ser pontual. Ele apenas acenou e desceu as escadas sem olhar para trás. Sofia explorou o apartamento com curiosidade. Era bem menor que a casa onde morava com o pai, mas Beatriz havia se esforçado para torná-lo aconchegante. Paredes pintadas de amarelo claro. Algumas plantas, fotos da família em porta-retratos espalhados pelos cômodos. Gostei do seu quarto, mamãe, disse Sofia pulando na cama. Posso dormir aqui com você? Claro que pode. Que tal fazermos panquecas para o café da manhã? Elas passaram a manhã na cozinha, Sofia mais sujando do que ajudando, mas rindo e conversando sem parar. A menina contou sobre a escola, os novos amigos, um livro que estava lendo sobre princesas. Beatriz absorvia cada palavra, cada risada, tentando compensar todos os momentos que não estava presente. Mamãe, por que você e papai não moram mais juntos? Perguntou Sofia de repente, enquanto comia uma panqueca coberta de mel. Beatriz havia se preparado para essa pergunta, mas ainda assim sentiu um aperto no peito. Às vezes, Sofia, as pessoas crescem e descobrem que são muito diferentes. Isso não significa que paramos de te amar. Você é a coisa mais importante para mim e para seu pai. Mas você fica triste quando eu não estou aqui? Fico, mas fico muito feliz quando você está aqui, como agora. Sofia acenou, parecendo satisfeita com a resposta. Posso te contar um segredo? Claro. Eu gosto mais quando estou com você. Você faz panquecas melhores que a dona Carmen. Beatriz sorriu. Carmen era a empregada que Ricardo havia contratado para cuidar de Sofia. Não conte isso para ela, ok? Ok. À tarde, elas foram ao Parque Ibirapuera. Sofia correu pelos gramados, alimentou os patos no lago e insistiu em andar de pedalinho. Beatriz a observava brincar, registrando mentalmente cada movimento, cada expressão de alegria da filha. Estavam sentadas em um banco comendo pipoca quando o telefone de Beatriz tocou. Era Gabriel. Desculpe incomodar no sábado, disse ele. Só queria saber se você poderia revisar uma minuta de contrato na segunda. Surgiu uma oportunidade nova. Claro, sem problema. Você está bem? Parece diferente. Beatriz olhou para Sofia, que estava perseguindo pombos a alguns metros de distância. Estou com minha filha. É meu fim de semana com ela. Ah, Gabriel fez uma pausa. Desculpe ter interrompido. Aproveitem juntas. Gabriel? Sim? Obrigada. Por perguntar se eu estava bem. Depois que desligou, Sofia voltou correndo. Quem era, mamãe? Do trabalho. Você gosta do seu trabalho novo? Beatriz pensou na pergunta. Gosto, sim. É desafiador, mas gosto. E as pessoas são legais. Algumas são muito legais, respondeu Beatriz pensando em Gabriel. No domingo de manhã, elas foram à missa na igreja próxima ao apartamento. Sofia ficou quieta durante o sermão, mas segurou a mão de Beatriz o tempo todo. Depois, almoçaram em uma pizzaria que Sofia escolheu. Mamãe, quando você vai ter uma casa grande de novo? Perguntou Sofia, brincando com um guardanapo. Não sei, princesa. Mas enquanto isso, nosso apartamentinho serve, não serve? Serve. Mas seria legal se fosse maior. Aí eu poderia ter meu próprio quarto aqui. O comentário tocou um ponto sensível em Beatriz. Ela queria tanto dar mais para Sofia, proporcionar o mesmo conforto que a menina tinha na casa do pai. Vou trabalhar duro para isso acontecer um dia.
prometeu. Eu te ajudo. Posso arrumar meu quarto e lavar louça. Beatriz riu, abraçando a filha. Você já me ajuda sendo minha menina especial. Às 17h30, elas estavam de volta ao apartamento, arrumando as coisas de Sofia para o retorno. A menina estava quieta, claramente relutante em partir. Não quero ir embora, disse ela, abraçando Beatriz. Eu sei, meu amor. Eu também não quero que você vá. Mas vamos nos ver na quarta-feira, lembra? Promete? Prometo. Quando Ricardo tocou a campainha, Sofia deu um último abraço apertado em Beatriz. Te amo, mamãe. Eu também te amo, mais que tudo no mundo. Depois que elas foram embora, o apartamento ficou em silêncio. Beatriz se sentou no sofá, olhando para os brinquedos que Sofia havia deixado espalhados pela sala. O vazio era sempre difícil, mas desta vez havia algo diferente. Havia esperança. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Gabriel. Espero que tenham tido um fim de semana maravilhoso. Até segunda. Beatriz sorriu, digitando de volta. Tivemos sim. Obrigada. Pela primeira vez desde o divórcio, ela conseguia imaginar um futuro onde não estaria sempre lutando sozinha. Um futuro onde talvez Sofia pudesse ter aquele quarto próprio que sonhava. E quem sabe, um futuro onde Beatriz pudesse se permitir ser feliz novamente. Segunda-feira chegou com um céu limpo e uma sensação de possibilidades no ar. Beatriz entrou no escritório às 8h, uma hora antes do horário habitual, sentindo-se energizada após o fim de semana com Sofia. Havia uma pilha de documentos em sua mesa e um bilhete de Dr. Silva. Gabriel pediu para você ir ao escritório dele às 9h. Projeto urgente. Às 9h em ponto, Beatriz bateu na porta do escritório de Gabriel. Ele a recebeu com um sorriso que parecia mais caloroso que o habitual. Como foi o resto do fim de semana com Sofia? Perguntou ele, indicando uma cadeira em frente à sua mesa. Maravilhoso. Obrigada por perguntar. Beatriz se sentou, notando que Gabriel havia decorado o escritório com plantas e alguns quadros modernos. Você mencionou um projeto urgente? Sim, mas primeiro... Gabriel se levantou e foi até uma pequena mesa de canto, onde havia uma bandeja com café e croissants. Pensei que talvez não tivesse tomado café da manhã direito. Beatriz ficou surpresa com o gesto. Não precisava. Claro que precisava. Descobri que trabalho melhor quando as pessoas ao meu redor estão bem cuidadas. Eles tomaram café enquanto Gabriel explicava o novo projeto. Um grupo de investidores internacionais havia manifestado interesse em desenvolver um complexo residencial de luxo na Barra Funda, próximo ao futuro trem de alta velocidade São Paulo-Campinas. É um projeto de 200 milhões de reais, explicou Gabriel, mostrando plantas e estudos de viabilidade em seu tablet. Mas a parte legal é extremamente complexa. Envolve legislação internacional, questões ambientais, desapropriações. Precisaríamos de alguém dedicado exclusivamente a isso. Beatriz analisou os documentos preliminares. Era realmente complexo, o tipo de projeto que poderia definir uma carreira. Qual seria meu papel exato? Liderança total da parte jurídica. Você montaria uma pequena equipe, coordenaria com escritórios parceiros em outros países, seria minha braço direito em todas as negociações. E o prazo? 6 meses para estruturar tudo. Se conseguirmos, será o maior projeto da Mendes Incorporações. E... Gabriel fez uma pausa. Seria uma oportunidade para você se estabelecer definitivamente no mercado. O tipo de projeto que abre portas. Beatriz sentiu o coração acelerar. Era exatamente o tipo de oportunidade que precisava para reconstruir sua carreira completamente. Mas também era arriscado. Se algo desse errado, sua reputação poderia ficar comprometida. Posso perguntar por que está me oferecendo isso? Há advogados com mais experiência internacional. Gabriel se inclinou para a frente, seu olhar intenso, fixo no dela. Porque confio em você. Porque você pensa além do óbvio. E porque... Ele hesitou. Porque quero trabalhar com alguém em quem posso confiar completamente. Havia algo na forma como ele disse isso que sugeria que não era apenas sobre trabalho. Beatriz sentiu aquela familiar pontada de nervosismo misturada com expectativa. Preciso de tempo para pensar? Claro, mas não muito tempo. Os investidores chegam na quinta-feira e queremos apresentar uma proposta estruturada.
Beatriz passou o resto da manhã analisando os documentos do projeto. Quanto mais estudava, mais fascinada ficava. Era complexo, desafiador, mas também estava dentro de suas competências. E se conseguisse executar bem, realmente seria um marco em sua carreira. Durante o almoço, ligou para Carla. É uma oportunidade incrível, Bea, disse sua irmã. Mas você tem certeza de que é apenas trabalho? A forma como você fala desse Gabriel é complicado, admitiu Beatriz. Ele é atraente, inteligente, bem-sucedido, mas também é meu chefe. E eu acabei de sair de um casamento desastroso. Nem todo homem é igual ao Ricardo. Eu sei, mas preciso focar na minha carreira agora. Sofia precisa que eu seja forte e independente. Sofia também precisa ver a mãe feliz. Pela tarde, Gabriel a procurou novamente. Quer dar uma volta? Às vezes pensamos melhor caminhando. Eles desceram até a Praça da República, caminhando entre os escritórios e lojas do centro. O movimento intenso de São Paulo os cercava, mas havia algo íntimo em caminhar lado a lado pelas ruas da cidade. Posso falar sobre algo pessoal? Perguntou Gabriel. Claro. Desde meu quase casamento, foquei apenas no trabalho. Construí a empresa, acumulei sucesso, mas... Ele parou em frente a uma banca de flores. Mas nunca mais me permiti confiar em alguém. Até conhecer você. Beatriz sentiu o coração acelerar. Gabriel, não estou pedindo nada agora. Só quero que saiba que você trouxe algo para minha vida que eu nem sabia que estava faltando. Independente da sua decisão sobre o projeto. Eles compraram café em um carrinho na praça e se sentaram em um banco, observando o movimento das pessoas. E se eu aceitar o projeto e as coisas entre nós complicarem? Perguntou Beatriz. Então lidaremos com isso como adultos, mas não vou deixar o medo do que pode acontecer me impedir de tentar. Beatriz olhou para ele, a determinação em seus olhos, a sinceridade em sua voz. Havia passado tanto tempo sendo cautelosa, protegendo-se, que quase havia esquecido como era se permitir sentir algo por alguém. Aceito o projeto, disse ela. Gabriel sorriu. Tem certeza? Tenho. É arriscado, mas às vezes precisamos correr riscos para crescer. E quanto ao resto? Beatriz respirou fundo. Quanto ao resto, vamos ver aonde nos leva. Gabriel estendeu a mão para ela, e quando Beatriz a aceitou, sentiu uma corrente elétrica percorrer seu braço. Talvez Carla estivesse certa. Talvez fosse hora de permitir-se ser feliz novamente. Na quinta-feira, ela estaria apresentando o projeto para investidores internacionais. Era um passo gigantesco em sua carreira, mas enquanto caminhavam de volta ao escritório, mãos dadas, Beatriz se deu conta de que talvez estivesse dando um passo ainda maior em sua vida pessoal. E pela primeira vez em muito tempo, isso não a assustava. Terça-feira, 6h30 da manhã. Beatriz já estava no escritório, rodeada por pilhas de documentos, códigos legais abertos e 3 xícaras de café vazias. Havia dormido apenas 4 horas, mas a adrenalina a mantinha desperta. Em 2 dias estaria apresentando a estrutura legal do maior projeto de sua carreira para investidores que movimentavam bilhões. Gabriel chegou às 7h trazendo pão de açúcar e café fresco de uma padaria francesa próxima. Quando viu o estado da sala, papéis espalhados por toda parte, post-its coloridos grudados nas paredes, Beatriz com os cabelos presos de qualquer jeito e óculos de leitura, ele parou na porta. Você dormiu aqui? Perguntou preocupado. Claro que não, mentiu Beatriz, tentando arrumar os cabelos. Só cheguei cedo. Gabriel se aproximou e gentilmente tirou um post-it que havia grudado em seu ombro. Beatriz, você precisa descansar. Não pode se esgotar antes da apresentação. Estou bem. Só preciso terminar a análise dos contratos internacionais e... Para! Gabriel segurou suas mãos, interrompendo-a. Você está tremendo. Beatriz olhou para suas próprias mãos e percebeu que ele estava certo. O excesso de cafeína e a falta de sono estavam cobrando seu preço. É muito importante, Gabriel. Se eu estragar isso, você não vai estragar. Você é a advogada mais competente que eu conheço. Gabriel a guiou até a cadeira, mas precisa estar em condições de mostrar isso. Ele serviu café fresco e insistiu que ela comesse o pão de açúcar. Agora me diga, o que está realmente te deixando nervosa? Não é apenas o projeto, é? Beatriz suspirou, finalmente permitindo-se sentar por alguns minutos.
Esta é minha chance de provar que posso ser independente, que posso dar uma vida boa para Sofia sem depender de ninguém. E você vai conseguir, mas não precisa fazer isso sozinha. Sempre fiz tudo sozinha, durante o casamento, durante o divórcio, mas agora você não está sozinha. Gabriel se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Estamos fazendo isso juntos. O contato visual entre eles se intensificou. Havia tanto que não estava sendo dito, tantos sentimentos se desenvolvendo paralelamente ao trabalho. Beatriz sentiu vontade de se inclinar e beijá-lo, mas o telefone tocou, quebrando o momento. Era doutor Silva informando que os investidores haviam antecipado a chegada para quarta-feira à tarde, um dia a menos de preparação. Ótimo, murmurou Beatriz sarcasticamente após desligar. Hey, Gabriel levantou seu queixo com o dedo. Vamos conseguir. Que tal dividirmos as tarefas? Eu cuido da parte financeira e de engenharia. Você se concentra apenas na estrutura legal. Eles passaram o dia trabalhando lado a lado, interrompendo apenas para refeições rápidas. Gabriel demonstrou um conhecimento impressionante dos aspectos técnicos do projeto, enquanto Beatriz detalhou cada possível complicação legal e suas respectivas soluções. À noite, quando finalmente decidiram parar, Gabriel sugeriu jantar no mesmo bistrô francês, onde haviam almoçado na semana anterior. Preciso ir para casa, disse Beatriz. Tenho que ver Sofia amanhã. Sofia? Pensei que vocês se viam nas quartas. Ricardo mudou o dia porque tem uma viagem de negócios. Será apenas por algumas horas, mas você não quer decepcionar sua filha. Gabriel assentiu, compreendendo. Que tal isso? Jantamos algo rápido aqui perto. Você vai ver Sofia. E amanhã de manhã, terminamos os últimos detalhes juntos. Eles foram a uma lanchonete 24 horas na Rua Augusta, um contraste enorme com os restaurantes elegantes que Gabriel frequentava habitualmente. Mas ele parecia perfeitamente à vontade, comendo um hambúrguer e conversando com Beatriz sobre tudo, menos trabalho. Posso conhecer Sofia um dia? Perguntou ele de repente. A pergunta pegou Beatriz desprevenida. Você quer conhecê-la? Claro, ela é parte importante da sua vida. E eu? Gabriel hesitou. Eu gostaria de fazer parte da sua vida também. De verdade. Beatriz sentiu o coração acelerar. Era um passo grande. Apresentar Sofia a alguém. Significava admitir que havia algo sério desenvolvendo entre eles. Talvez, disse ela, quando as coisas estiverem mais definidas. Entendo, sem pressão. Na quarta-feira de manhã, Beatriz encontrou Sofia em um parque próximo à escola. A menina correu para seus braços como sempre, mas Beatriz notou que ela estava mais quieta que o normal. Tudo bem, princesa? Mamãe, a Carolina da minha classe disse que pais divorciados sempre arranjam namorados novos. É verdade? Beatriz sentiu o estômago se contrair. Por que está perguntando isso? Porque papai tem uma amiga nova. Ela foi jantar em casa ontem. A informação atingiu Beatriz como um soco. Ricardo já estava se relacionando com alguém. Por um lado, sentia-se aliviada. Significava que ele realmente havia seguido em frente. Por outro, preocupava-se com Sofia. E como você se sentiu sobre isso? Confusa. Ela é bonita e foi legal comigo, mas... Sofia abraçou Beatriz mais forte. Mas e se papai gostar mais dela do que de mim? Oh, meu amor. Beatriz ajoelhou para ficar na altura da filha. Papai vai sempre amar você mais que qualquer pessoa no mundo. E eu também. Nada nem ninguém vai mudar isso, ok? E você, mamãe? Você vai arrumar um namorado também. Beatriz pensou em Gabriel na forma como ele cuidava dela, como a fazia sentir-se valorizada. Eu não sei, Sofia, mas se isso acontecer um dia, será com alguém que também te ame muito. Prometo. Quando deixou Sofia na escola, Beatriz se dirigiu ao escritório com a mente turbulenta. Em algumas horas, estaria apresentando o projeto mais importante de sua carreira. E no meio de tudo isso, sua vida pessoal estava se complicando de formas que ela não havia antecipado. Gabriel a esperava com café e um sorriso encorajador. Pronta para mudar nossas vidas? Olhando para ele, Beatriz percebeu que talvez suas vidas já estivessem mudando, independente do resultado da apresentação. Faça-se de Tila-Tuda-Massi de quarta-feira, 13h45. A sala de reuniões principal do escritório havia sido transformada em um centro de operações de alta tecnologia,
2 telas de projeção, sistema de áudio para videoconferência com Londres e Nova York, e uma mesa polida que refletia as luzes do teto. Beatriz ajustou o blazer pela última vez e verificou se todos os documentos estavam organizados. Gabriel entrou usando um terno azul marinho que custava mais que o salário mensal de muita gente, mas foi direto até Beatriz. Como está se sentindo? Como se fosse pular de paraquedas, admitiu ela, nervosa, mas pronta. Você está linda, disse ele baixinho, e Beatriz sentiu uma onda de calor subir pelo pescoço. Gabriel, eu sei, é inapropriado dizer isso antes de uma reunião de negócios, mas é verdade. Antes que ela pudesse responder, doutor, Silva entrou acompanhado de 3 homens e uma mulher impecavelmente vestidos. Os investidores, James Richardson, um britânico na casa dos 50 que controlava um fundo imobiliário europeu, Chen Liu, empresário chinês especializado em megaprojetos urbanos, Robert Mitchell, americano representando um grupo de pensões, e Stella Marchetti, italiana com vasta experiência em desenvolvimento sustentável. Senhores, senhoras, Gabriel se levantou. É um prazer recebê-los. Esta é a doutora Beatriz Santos, nossa diretora jurídica para o projeto. Beatriz cumprimentou cada um, notando como seus olhares a avaliavam. Não era hostilidade, mas sim a curiosidade natural de investidores experientes conhecendo a pessoa que cuidaria de seus milhões. Doutora Santos, disse James Richardson com sotaque britânico carregado, entendemos que você estruturou toda a parte legal deste empreendimento. É uma responsabilidade considerável para alguém tão jovem. Era um teste. Beatriz reconheceu imediatamente. É verdade, Sr. Richardson, mas experiência não se mede apenas pela idade. Se medisse, muitos dos inovadores que revolucionaram o mercado imobiliário jamais teriam tido sua chance. Chen Liu riu discretamente. Bem colocado. Vamos aos números. Durante a primeira hora, Gabriel apresentou os aspectos financeiros e técnicos do projeto. Os números eram impressionantes. 1. 200 unidades residenciais, centro comercial integrado, escola internacional, clube, área verde equivalente a 3 campos de futebol. Investimento total, 280 milhões de reais. Retorno projetado de 35% em 24 meses. Então chegou a vez de Beatriz. Ela se levantou, conectou seu laptop ao projetor e respirou fundo. Senhores, antes de falar sobre a estrutura legal, preciso ser transparente sobre algo. Este projeto é complexo. Qualquer um que diga o contrário está mentindo para vocês. A franqueza provocou troca de olhares entre os investidores, mas complexo não significa impossível, significa que precisa ser muito bem planejado. Ela clicou para o primeiro slide, um diagrama detalhado da estrutura societária proposta. Criaremos uma holding em Luxemburgo para otimizar a questão tributária internacional, com subsidiárias no Brasil responsáveis pelas operações locais. Isso protegerá os investimentos e permitirá a repatriação de lucros com a menor carga fiscal possível. Durante os próximos 45 minutos, Beatriz detalhou cada aspecto: licenças ambientais, questões trabalhistas, contratos com fornecedores, seguros, possíveis litígios e suas resoluções. Para cada problema potencial, ela apresentava não apenas uma solução, mas 2 ou 3 alternativas. E quanto à estabilidade política do Brasil? Perguntou Robert Mitchell. Mudanças na legislação poderiam afetar nossos investimentos? Excelente pergunta. Beatriz mudou para um slide com gráficos. Analisamos as mudanças legislativas dos últimos 15 anos e identificamos 3 cenários possíveis. Para cada um, estruturamos proteções contratuais específicas. Além disso, sugerimos um seguro político através de uma empresa suíça que cobriria 80% do investimento, em caso de mudanças drásticas na legislação. Stella Marchetti se inclinou para a frente. Você mencionou sustentabilidade. Como garantir que atenderemos aos padrões europeus de construção verde? Beatriz sorriu. Havia antecipado essa pergunta. Já iniciamos conversações com o German Green Building Council para a certificação DGNB. Além disso, incorporaremos tecnologias de energia solar
sistema de reaproveitamento de água da chuva e materiais sustentáveis certificados. O projeto não apenas atenderá aos padrões europeus, os superará. Quando terminou a apresentação, a sala ficou em silêncio por alguns segundos. Beatriz olhou para Gabriel, que lhe deu um sorriso quase imperceptível de encorajamento. Chen Liu foi o primeiro a falar. Impressionante. Você pensou em detalhes que nossos advogados em Hong Kong nem sempre consideram. Doutora Santos, disse James Richardson, posso perguntar sobre sua experiência prévia com projetos internacionais? Era a pergunta que ela temia. Esta seria minha primeira experiência direta com um projeto desta magnitude internacional. Mas estudei casos similares na Europa e Ásia. Consultei especialistas em 3 países e... Ela respirou fundo. Honestamente, acredito que às vezes a falta de vícios de experiência prévia pode ser uma vantagem. Permite pensar de forma inovadora. Richardson assentiu lentamente. Honestidade. Gosto disso. Os investidores se retiraram para deliberar por 30 minutos. Gabriel e Beatriz ficaram sozinhos na sala. Você foi brilhante, disse ele. Independente do resultado, foi brilhante. Acha que conseguimos? Tenho certeza que sim. Quando os investidores retornaram, James Richardson falou pelo grupo. Senhores, temos uma proposta. Estamos interessados em investir, mas com uma condição. Beatriz sentiu o estômago apertar. Queremos que a doutora Santos tenha participação societária no projeto. Não apenas como consultora, mas como sócia. Se ela acredita tanto no projeto a ponto de estruturar tudo dessa forma, queremos que ela tenha interesse direto no sucesso. Gabriel olhou para Beatriz, surpreso. Ela estava em choque. Inesperado, conseguiu dizer. Preciso pensar. Claro, disse Stella Marchetti. Mas entenda, sua competência e dedicação nos impressionaram. Queremos você investida no projeto tanto emocional quanto financeiramente. Depois que os investidores saíram, Gabriel e Beatriz ficaram sozinhos novamente. Você percebe o que isso significa? Disse Gabriel. Eles não querem apenas seus serviços. Eles querem você como parceira. Beatriz se sentou pesadamente em uma cadeira. Em algumas horas, sua vida havia mudado completamente. De advogada recém-contratada a potencial sócia de um projeto de 280 milhões. E você? Perguntou ela. Como se sente sobre isso? Gabriel se aproximou e, pela primeira vez, tocou seu rosto gentilmente. Me sinto orgulhoso e apaixonado por uma mulher que acabou de conquistar investidores internacionais. O beijo que se seguiu foi inevitável, carregado de tensão acumulada, sucesso compartilhado e a promessa de um futuro que nenhum dos dois havia ousado imaginar. Quando se separaram, Beatriz sorriu. Acho que preciso ligar para Sofia e contar que a mamãe teve um dia muito bom no trabalho. E eu preciso ligar para meu sócio e contar que nossa empresa acaba de ganhar a melhor advogada do país como parceira. Lá fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético, inconsciente de que 2 vidas haviam acabado de se entrelaçar de forma definitiva.